Olá pessoal, esse é um vídeo explicativo sobre a proposta feita pela gestão do IRDM11 na Assembleia convocada no dia 15/9, com uma proposta de incorporação dos ativos do IRDM11 no fundo IRIM11. A gente vai projetar um material aqui, passar para alguns slides. Esse material também está disponível no Fato Relevante publicado pelo administrador BTG e também no canal oficial da Iridium. Bom, acho que conforme foi passado nos últimos fatos relevantes e comunicados ao mercado, a gestão está em um processo de proposta e comunicação com os cotistas para um movimento estratégico do IRDM11, com uma incorporação de seus ativos dentro do IRIM11. Então, atualmente estamos nessa primeira fase em que foi convocada uma assembleia do IRDM11 e está sendo, em paralelo, convocada uma assembleia do IRIM11. As duas assembleias são de quórum qualificado, então, ou seja, demandam no mínimo um voto favorável de 25% dos cotistas dos fundos, e a matéria de cada um dos fundos é a seguinte: no IRIM11 é uma assembleia para convocação de uma oferta de até 3,5 bi de reais, e no IRDM11 é uma convocação para aprovar ou não a integralização dos ativos do IRDM11 nessa oferta do IRIM. Então, como se daria isso? O IRIM faria uma oferta pública de até 3,5 bi, o IRDM11 subscreveria integralmente essa oferta e aportaria os seus ativos como integralização nessa oferta. Em troca, receberia cotas do IRIM11. Ato subsequente disso, o IRDM11 faria uma amortização integral e que entregaria para o atual cotista do IRDM11 cotas do IRIM11 e uma parcela em caixa, conforme falaremos nos próximos slides. Importante destacar que os dois fundos hoje têm resultado retido, e esse resultado retido será distribuído aos atuais cotistas antes dessa movimentação. Aqui, já adiantando uma pergunta frequente que recebemos de informação sobre custo médio. A informação sobre o custo médio só acontece nessa etapa final, que acontecerá daqui a algum tempo e será amplamente divulgado como divulgar esse preço médio. Bom, por que a gestão está propondo esse movimento? Entendemos que esse movimento traz uma série de benefícios e uma destrava de valor nos ativos que compõem o IRDM11 hoje. Então, a integralização no IRIM11 vai permitir a distribuição de resultado retido dos dois fundos, uma amortização parcial do fundo em cash para os cotistas, uma diversificação de portfólio, uma vez que o IRIM11 pode usar uma parcela do patrimônio para compra de outros ativos, como, por exemplo, debêntures imobiliárias, imóveis, ações imobiliárias e afins. Tem uma diluição de risco. E aqui eu acho que um ponto muito importante é que o IRIM adquire os ativos do IRDM no valor patrimonial. Então, isso traz uma destrava de valor grande, uma vez que todos os ativos são comprados a valor patrimonial, e isso permite com que se tenha uma reciclagem de carteira muito mais rápida. Então, é possível desmontar posições que hoje estão no IRDM11 que trariam um prejuízo caixa grande e impactaria a distribuição de dividendos. Com essa movimentação, a gente pode reciclar esses ativos sem impactar os dividendos. Aqui é um exemplo de um dos benefícios relevantes com essa compra da carteira do IRDM no IRIM pelo valor patrimonial, é o aumento da taxa de carrego do fundo. Então, o IRDM11, hoje, ele carrega os seus CRIs, a carteira de CRI, a uma taxa média de IPCA mais 9,20, o IRIM carrega uma taxa média de IPCA mais 9,70, e uma vez concluída essa junção dos ativos, a carteira passaria a cruar a uma taxa de IPCA mais 10,30. E como que isso é possível? Isso é possível justamente porque o IPCA mais 9,20 do IRDM hoje é a taxa média de compra dos CRIs que são carregados lá. O IRIM compra esses ativos num valor patrimonial, ou seja, com esses ativos marcados a mercado na taxa de hoje. Então, isso permite com que os ativos venham para o IRIM nessa taxa de mercado que é mais alta, e, consequentemente, isso
deve aumentar a distribuição de rendimentos no futuro. Tá? Aqui é um exemplo de como seria se dada essa relação de troca. Né? No último fato relevante foi divulgada uma tabela similar com os valores de junho. Aqui é um exemplo com os valores de fechamento de agosto. Lembrando que aqui são números indicativos e os valores finais vão ser definidos só no momento do fechamento. Né? Então, olhando para o fechamento de agosto, o IRDM tinha uma cota patrimonial de R$ 80,11. Aqui seria feito, conforme comentamos, uma distribuição de dividendos extraordinária com resultados retidos e chegaria numa cota de referência. Então, nesse exemplo, a gente chega numa cota de referência de R$ 78,66. Esse seria o valor efetivamente amortizado para o atual cotista do IRDM. E como se daria essa amortização? Elas dariam um pedaço em caixa, então são esses R$ 4,23, e um outro pedaço em cotas do IRIM. Então, esse seria o valor de troca com o IRIM. Então, o IRIM, da mesma forma, tem um valor patrimonial hoje, em que teria uma distribuição de dividendo retido e chegaria num valor patrimonial careca, digamos assim, né, que são esses R$ 84. Então, nesse exemplo, a relação de troca é uma relação de troca que dá 0,886, ou seja, uma cota do IRDM receberia 0,886 cotas do IRIM, mais essa parcela em caixa. Né? Então, tomando como exemplo um cotista que tenha 10 cotas do IRDM, ele receberia R$ 56,80 entre amortização e rendimento de dividendos e mais 8,86 cotas do IRIM. Né? A parte fracionada dessas cotas, elas seriam liquidadas a mercados e também, o mercado também entregues em caixa ao cotista. Tá? Aqui vale reforçar, né, que essa parcela de amortização e a parcela de troca é tudo feito a nível patrimonial. Né? Então, é um valor de referência de R$ 78, diferente do preço de tela, que na data de hoje que estamos gravando esse vídeo é R$ 60. Aqui, como estamos realizando um resgate das cotas do IRIM, entregando direto para o cotista do IRDM, aqui está sujeito à tributação, né? Então, eventual ganho de capital está sujeito aos 20%. E aqui, para que o cotista que tenha um preço médio abaixo do valor de referência não tenha que desembolsar novo dinheiro para pagar o imposto, o administrador vai já deduzir da parcela de amortização eventual imposto devido. Né? Então, após, caso a Assembleia seja aprovada, terá um período para o cotista informar o preço médio dele. Como informar esse preço médio vai ser amplamente divulgado. É um processo simples, em que simplesmente você precisa imputar esse valor no site do administrador e vai ter um período para isso, que é bem importante que o cotista faça isso para não pagar o imposto à toa, porque se o administrador não receber o custo médio do cotista, ele vai assumir que o cotista comprou no melhor momento possível, quando a cota era R$ 57,51, tomando como base de novo a data de hoje. E isso implicaria um pagamento de imposto que consumiria a amortização. Então, reforçamos a todos aqui que informem o custo médio quando for o momento, e a forma de fazer isso será amplamente divulgada. Aqui um cronograma indicativo, né? Então, no dia 15/9 foi lançada a Assembleia do IRDM, a Assembleia do IRIM será convocada, aqui a gente colocou no programa dia 18, mas houve um atraso do administrador, então ela deve ser convocada agora no dia 21. Então, após o prazo das duas assembleias, haverá um prazo para envio do preço médio. Então, estamos estimando aqui um período de mais ou menos 3 meses para acontecer a assembleia, mais o período para envio do preço médio. Na sequência, haverá a integralização de cotas dos ativos do IRDM na oferta do IRIM. E, na sequência, por fim, a amortização do IRDM com a entrega das cotas do IRIM e da parcela caixa, aqui com uma expectativa de finalizar todo esse processo ainda dentro de 2025. Lembrando que aqui é um cronograma estimado, está sujeito a alterações. Bom, e aqui por fim, como fazer para votar nessas assembleias que estão acontecendo agora. Então, tem 2 caminhos. O primeiro é pelo e-mail recebido pelos cotistas do administrador, que é o BTG. Então, o BTG mandou um e-mail com esse título aqui, consulta formal
Iridium Recebíveis. Aqui vai ter um link, se clica no link, vai para o site do administrador. Nesse site você coloca o seu CPF e imputa o seu voto. Ou, alternativamente, pode ser feito direto na B3, na área do investidor da B3. Tem dentro da aba de serviços ali um voto à distância, em que vão aparecer as assembleias disponíveis para vocês votarem, e ali você também pode votar de forma muito fácil. No nosso site também divulgamos um vídeo explicativo de como fazer esse voto. Se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para acessar o e-mail comercial@iridiumgestão.com.br ou entrar em contato com nós por telefone. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigado.